Olá, estamos iniciando uma entrevista especial. Eu vou conversar com o consultor legislativo Carlos Henrique Tomé, que vem acompanhando de perto as discussões em torno da Rio+20, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. A Rio+20, que acontece no Rio de Janeiro, com a participação de mais de 100 chefes de Estado, discute as bases de um compromisso global com o desenvolvimento sustentável da vida no planeta. Vamos aproveitar a presença do Carlos Henrique para nos aproximar dessa discussão. Carlos Henrique, qual é a importância da Conferência Rio+20? A Rio+20 ela faz parte de uma família de conferências das Nações Unidas que começou em 1972 em Estocolmo. A segunda edição foi 20 anos mais tarde, no Rio de Janeiro. 10 anos mais tarde houve uma terceira em Joanesburgo, na África do Sul. E agora essa é a quarta. Ao longo do tempo, a temática dessas conferências experimentou uma evolução. Começou com uma temática especificamente ambiental e foi evoluindo até chegar agora, desde 2002 em Joanesburgo e agora se repetindo o mesmo tema, a ser uma conferência sobre desenvolvimento sustentável. Mas os ambientalistas estão meio céticos. Como é que você vê? Que temas vão ser realmente discutidos na Rio+20? Os temas da Rio+20, eles são definidos pela Organização das Nações Unidas. Isso é importante ficar claro, porque apesar do Brasil ser a sede do evento, ele não tem poder de definir os temas da conferência. Então a ONU definiu como temas dessa conferência um objetivo geral, que é a renovação do compromisso político das nações com o desenvolvimento sustentável, segundo dois focos. O primeiro foco é a promoção da economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, e o segundo foco é a formação de uma estrutura institucional para a governança do desenvolvimento sustentável. Você acha que os ambientalistas têm razão em estarem pessimistas em relação ao desdobramento da conferência? Eu não sou pessimista em relação aos resultados da conferência. É preciso ter em mente que o resultado que se espera da Rio+20 é diferente do resultado que se esperava da Rio92. A Rio92, que é tida hoje como um grande sucesso de Conferência Internacional das Nações Unidas, ela gerou convenções internacionais sobre o clima, sobre biodiversidade, gerou um documento programático que foi a Agenda 21 de implementação do desenvolvimento sustentável ao longo do século 21, uma declaração de princípios. Não é esse o objetivo da Conferência Rio+20. O objetivo da Conferência Rio+20 é ser uma conferência justamente política, não é, para talvez inaugurar um novo ciclo de debates mais profundos sobre desenvolvimento sustentável. E a crise europeia, também as dificuldades enfrentadas pela economia americana e a desaceleração da economia chinesa, esses fatores não estão contribuindo para um certo esvaziamento da Conferência Rio+20? Sem dúvida. O contexto internacional é fundamental numa conferência dessa natureza. Mais uma vez, o contexto internacional da Rio92 era completamente diferente do contexto que nós vivenciamos hoje. Em 1992, todos se lembram, a gente tinha acabado a Guerra Fria tinha se encerrado, o Muro de Berlim tinha caído, existia uma crença renovada no multilateralismo como forma eficiente de resolver os problemas mundiais. Não é esse o contexto que se experimenta hoje. Hoje o contexto é justamente esse, de crise econômica global, desaquecimento da economia americana, desaquecimento da economia chinesa, e o grande ator internacional historicamente importante nessa temática de desenvolvimento sustentável, a União Europeia, também está afundada numa crise importante. Então, todo esse contexto relega as preocupações com o meio ambiente e, em alguma medida, com a justiça social, para o segundo plano. E quanto aos encontros paralelos, todas essas conferências internacionais sempre produzem movimentos no entorno da conferência. Qual é a sua expectativa em relação à Rio+20, nesse aspecto? Esses eventos paralelos eles são bastante frutíferos, normalmente.
Existe são de fato um caminho alternativo à atuação dos governos que hoje estão um pouco, as negociações estão um pouco travadas. Existem diversos eventos paralelos que podem ter um resultado positivo, um resultado concreto positivo, mas não são eventos que vão ter a força governamental, mas que podem, por uma via transversa, influenciar e contribuir para a implementação de medidas efetivas de promoção do desenvolvimento sustentável. O mais importante desses encontros paralelos seria a Cúpula dos Povos? Sim, é a Cúpula dos Povos e também outros, não é? Do ponto de vista nosso, do legislativo, alguns eventos de grande importância vão acontecer, como a Cúpula Mundial de Legisladores e o Rio Clima, que são 2 eventos que estão contando com a participação direta dos parlamentares. A Globe International, programa, que é uma entidade que reúne, que congrega parlamentares do mundo inteiro, ela está organizando a primeira Cúpula Mundial de Legisladores. E a ideia é justamente como são os legisladores que têm a missão de incorporar ao ordenamento jurídico nacional essas discussões, esses debates, essas posições e medidas que são adotadas no âmbito internacional. Notou-se a necessidade de levar os legisladores para dentro desse processo. Então, esse é o objetivo da Cúpula Mundial de Legisladores. Esse é um evento bastante importante. A Cúpula dos Povos, sem dúvida, também reúne iniciativas de grande importância. E o fato do presidente dos Estados Unidos e o do presidente da China, os 2 principais países no que diz respeito à questão ambiental, ecológica no mundo, já que são os 2 que mais poluem, e, de certa forma, contribui para o esvaziamento da Rio+20, ou você acha que não compromete a conferência em si? Sem dúvida, a participação dos 2 traria um peso maior para a conferência. Mas eu não acredito que a ausência deles chegue a comprometer os resultados. Como eu disse, a conferência não é um ponto de chegada de diversos processos que foram iniciados anteriormente. Ela é um ponto de partida para novas discussões e para um novo ciclo de desenvolvimento sustentável. Então, a ausência deles vai ser sentida, mas eu não acredito que comprometa os resultados da conferência. Agora, fala-se muito em transição para uma economia verde. Você pode traduzir o que representa essa expressão hoje, colocada no âmbito da Rio+20? A economia verde, ela é um conceito que vem sendo adotado nos países desenvolvidos e existe hoje uma preocupação em traduzir esse conceito de economia verde para os países em desenvolvimento. Então, a economia verde, o conceito de economia verde, ele se confunde um pouco com o de desenvolvimento sustentável. Então, é um conceito que envolve basicamente 3 dimensões. Uma dimensão econômica, não é? Afinal de contas, a ideia da economia é também promover o crescimento econômico com proteção do meio ambiente e promoção da inclusão social. Então, tem alguns elementos que foram desenvolvidos pelo Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, mas esse não é um conceito ainda pronto e acabado. Existe muita divergência entre o que se entende por economia verde nos países desenvolvidos e o que se entende por economia verde nos países em desenvolvimento. Tanto que, por pressão desses países em desenvolvimento, o que vai ser discutido na Rio+20 não é economia verde, e sim economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza. Então, existe porque a economia verde é um conceito que parece que satisfez o pessoal do agronegócio, mas os ambientalistas acham que o conceito está meio enganoso, ele engana. Você concorda com essa diferenciação? É preciso colocar os conceitos no devido lugar. Então, o conceito de economia verde, ele não pode vir a substituir o conceito de desenvolvimento sustentável. O objetivo precisa continuar a ser a promoção do desenvolvimento sustentável. A economia verde, ela é um instrumento para se alcançar esse desenvolvimento sustentável. Não é aconselhável se substituir um conceito
pelo outro, porque o conceito de economia verde ele tem uma ênfase maior, parece ter uma ênfase maior, já que não está delimitado exatamente o conceito, mas ele parece ter uma ênfase maior no pilar econômico do desenvolvimento sustentável. E dentro do conceito, desse conceito de desenvolvimento sustentável, os 3 pilares, o econômico, o ambiental e o social, precisam ter o mesmo grau de importância. E quanto a outro tema que está previsto também, uma discussão em torno da chamada governança global, por que esse item está sendo contemplado na pauta da Rio+20 como um dos mais importantes, um dos mais polêmicos? A governança global para o desenvolvimento sustentável, ela precisa englobar os diferentes subsistemas de governança que existem no sistema das Nações Unidas. Hoje você tem um sistema de promoção do comércio que funciona muito bem, que é centrado na Organização Mundial do Comércio, e você tem diversas iniciativas paralelas, né, de proteção do meio ambiente, de promoção da inclusão social e da justiça social, que precisam de algum grau de coordenação. Hoje elas funcionam, cada uma segundo os seus princípios e as suas prioridades. É preciso dar uma coerência para esse sistema. Essa é a função desse ponto do debate. Esse ponto do debate justamente pretende gerar essa coerência nesse sistema, atribuindo a devida importância para os pilares ambiental, econômico e social. E você acha que vai ser necessário criar-se um organismo ou um mecanismo que dê efetividade às decisões adotadas? Quer dizer, no âmbito da Rio+20, no âmbito das Nações Unidas, vai ser necessário criar-se um elemento novo que exatamente permita que haja uma governança global nessas questões? Não sei se a solução seria criar um organismo novo. O que existe hoje é que o sistema de proteção do meio ambiente tem uma hierarquia, por exemplo, tem uma hierarquia muito inferior ao de promoção do comércio internacional. Então, o comércio internacional está alocado numa organização. A proteção do meio ambiente está alocado num programa. Então, existe uma discrepância de níveis hierárquicos. O que é preciso é promover algum grau de coordenação dessas iniciativas todas. E essa coordenação pode vir a ser feita por um organismo novo, mas não necessariamente. Pode ser por alguma iniciativa ou justamente, como você falou, um mecanismo que garanta esse funcionamento coordenado de todas dessas entidades da ONU. Estava vendo também que no documento prévio, o draft, né, o rascunho da declaração que está sendo preparado para ser discutido no âmbito da Rio+20, há lá uma conclamação aos países para que aqueles que quiserem fazer acordos voluntários ou metas voluntárias, que isso seria bem visto. Você acha que essa é uma tendência dada na conjuntura da Rio+20? Esses compromissos voluntários, eles se baseiam num princípio que foi assentado já há muito tempo, mas ele foi transformado em um princípio escrito na Rio 92, que é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Segundo esse princípio, os países desenvolvidos têm mais responsabilidade histórica pela degradação ambiental. E os países em desenvolvimento têm menos responsabilidade histórica. Então, os países desenvolvidos teriam a responsabilidade de conduzir o processo. Esse princípio ele é muito aplicado na Convenção do Clima. E, por conta dele, o Protocolo de Kyoto estabeleceu compromissos obrigatórios só para os países desenvolvidos. Mas, nos últimos anos das negociações sobre clima, vem aumentando a pressão internacional para que os países em desenvolvimento, em especial os países emergentes, Brasil, China, Índia, África do Sul em especial,
assumam compromissos de redução de emissões. Para encontrar talvez um meio termo nessa negociação, o Brasil e outros países em desenvolvimento ofereceram compromissos voluntários, não são metas obrigatórias, mas são compromissos voluntários. A ideia então seria transportar essa lógica para todo o sistema de promoção do desenvolvimento sustentável. Mas não existe ainda uma sistemática de medição. Não se sabe ainda quais seriam os indicadores de desenvolvimento sustentável que poderiam ser adotados e quais seriam as metas. Então, é um caminho interessante, mas ainda incipiente. Quer dizer, ainda a ser desbravado, digamos assim. Exatamente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Fique com a gente. Até já.